Olá, como vai você? A gente sempre espera que bem, mas esta não é uma resposta simples. Não, não é. E talvez estejamos aqui por isso. Depois da vinheta, você vai saber quem eu sou. Agora, eu queria que você conhecesse Dona Judite. Dona Judite é uma mulher negra, moradora do Quilombo Remanso, que fica a 435 quilômetros de Salvador, na Chapada Diamantina. Dona Judite nos recebeu em sua casa aconchegante de paredes verdes, decorada com diversos tecidos de chita. Ela tinha acabado de passar um cafezinho para nós e o cheiro tomava toda a sala. Depois que saímos da BR, andamos meia hora de carro por uma estrada cercada de muitas árvores. E vimos também algumas casas no caminho. Um pouco antes da entrada do Quilombo, fomos surpreendidos por um panapanã. Mas você sabe o que é um panapanã? Não, não vamos te deixar com mais uma dúvida logo no início da nossa conversa. Panapanã é o coletivo de borboletas e é uma palavra tirada da língua tupi. Elas eram muitas e amarelas e guiaram nossa equipe até a entrada do quilombo. Eu nasci do lado de lá do Rio. Eu tenho 90 anos. E o que mais? Seu nome completo? Judite Maria de Jesus. E mora aqui no Remanso? Moro aqui. Pronto. Criei os filhos tudo, casou todo mundo. Eu sou viúva há 20 anos. Já fez 20 anos que meu marido faleceu. Ele faleceu lá no Lençóis. Foi medir a pressão e lá mesmo ele ficou. Essa é a Dona Judite, 90 anos, 8 filhos, 48 netos, 41 bisnetos e 6 tataranetos. E foi ouvindo suas palavras que começamos essa jornada no dia 1º de março de 2024. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. Uma produção da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Essa jornada em 5 episódios é apoiada pelo Instituto Serra Pilheira. Vamos nessa? Olá, eu sou o Dr. Victor Diógenes Silva e esse é o podcast Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. Da bancada do Laboratório de Neurofarmacologia, eu me uno às comunidades tradicionais da Bahia para dialogar sobre plantas medicinais. E não estou só. Eu, Wagner Rocha, do podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê, estarei junto com o Dr. Victor e com você nessa viagem entre mundos que até parecem distantes, mas lá no fundo, quando a folha vira... Como prometido, vou cumprir. Eu sou Wagner Rocha, também conhecido como Dr. Dendê. Nascido e criado no bairro do Bonfim, em Salvador, eu cresci sendo rezado com folhas por minha avó. Na casa de pai e maninha, sempre tinha xarope de agrião, aroeira para fazer gargarejo, folha de boldo para acalmar o estômago e chá de alfazema para dor de cabeça. Além de ser cria da Cidade Baixa, como chamamos aqui em Salvador a região da cidade de onde eu vim, eu sou doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, mestre em cultura e sociedade, especialista em gestão cultural e graduado em produção cultural. Há mais de 15 anos, eu estudo as relações entre comida, religião e cultura em Salvador, especialmente questões ligadas à culinária afro-baiana, religiões de matriz africana e patrimônios imateriais, como o ofício das baianas de Acarajé e a festa de Santa Bárbara. Atualmente, sou responsável pela pesquisa e a apresentação do podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. E eu sou Victor Diógenes Silva, médico veterinário, mestre e doutor em ciência animal nos trópicos, também pela Universidade Federal da Bahia. Me aproximei dos estudos sobre toxicologia das plantas para descobrir como o uso da algarobeira, uma árvore muito presente no sertão nordestino, estava provocando paralisia facial em bovinos. Hoje, atuo na neurofarmacologia para encontrar compostos de plantas
que sejam capazes de curar doenças do sistema nervoso humano, e em especial a doença de Parkinson e o acidente vascular encefálico. Mas, Vitor, deixa eu te perguntar, de onde a ideia para esse podcast surgiu? Onde está a sua semente? Então, doutor Dendê, eu coordeno no Departamento de Bioquímica e Biofísica do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA o projeto Neurofarmacologia de Terreiro, que é um projeto interdisciplinar para o desenvolvimento de fitoterápicos neuroprotetores aplicáveis no acidente vascular cerebral. Este é um projeto que conta com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Nele, estudamos as propriedades medicinais de diversas plantas utilizadas nas religiões de matriz africana e buscamos entender como elas previnem ou curam algumas doenças do sistema nervoso. Não temos dúvidas da importância e valorização dos conhecimentos trazidos por nossos ancestrais africanos e também presentes nas diversas práticas dos povos originários. O olhar da ciência moderna que trazemos é para elucidar o mecanismo de ação dos compostos bioativos presentes nessas plantas, que contribui para a melhor compreensão da própria doença e permitindo a promoção de protocolos terapêuticos seguros para o uso clínico desses compostos. O Neurofarmacologia de Terreiro é um projeto muito bacana mesmo, Vitor. Parabéns. Já eu trago a experiência do podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê, que surgiu lá em 2020, em meio à pandemia, como uma forma de compartilhar os conhecimentos acumulados ao longo da minha trajetória acadêmica. No Dr. Dendê, a partir das minhas memórias afetivas, eu debato questões relacionadas à tradição, à cultura, à ancestralidade, presentes na culinária afro-baiana, contando a história dos pratos, das cozinheiras e dos ingredientes, com destaque, é claro, para as comidas à base de azeite de dendê. Se você que está nos ouvindo agora ainda não conhece o Dr. Dendê, segue a gente lá no Instagram, @dr_dendê, e escuta as 3 temporadas disponíveis nas principais plataformas de áudio. Ai, doutor Dendê, eu sou muito seu fã. Oh, seu lindo, muito obrigado. Eu também admiro muito você, que é uma inspiração não só para mim, mas para seus alunos, com certeza. Porque nos últimos anos, muitos jovens negros e negras têm conseguido adentrar e se posicionar em espaços antes não permitidos, como a universidade. Essas conquistas, Vitor, contribuem para a presença de profissionais negros e negras em várias áreas do conhecimento ocupadas predominantemente por pesquisadores brancos e brancas. Eu estou muito feliz que o Axé das Plantas traz 2 apresentadores e pesquisadores negros com trajetórias profissionais conectadas com suas ancestralidades africanas e indígenas. Mas você que está aí me ouvindo deve estar se perguntando: o que é mesmo que eu vou encontrar aqui? Calma, que Dona Judite vai nos ajudar a te responder. Eu conheço assim, o vidro, essa aqui. E aqui tinha, mas acabou. Acabou. Ela é Aqui boa não para tem as não. vistas. Pronto, então devagarzinho. O nome dela que vocês conhecem é vidro. É, essa daqui é. Eu não sei se ela tem outro nome científico, né? O vidro. Não, Que- vidro. Vidro. É. Uhum. E pai, o que vocês quiserem falar? sobre Ela é fresca, é bom pro organismo. Quando você tá sentindo tipo quentura, dificuldade de defecar, ela é igual a língua de vaca, a orapo nobre, a berdoégua. E também usa também para colocar nas vistas. Nas Quando vistas, se tá você tiver glaucoma, com as vistas. o sumo dela. Porque sempre tem tempo que a pessoa fica vermelha, Tá pois bem é bom. fresquinha. Isso aqui, você. É isso que eu ia perguntar à senhora, Dona Judite. A senhora já chegou a usar essa folha? Já teve essa folha no quintal ou já recorreu? Não, no quintal não. Veio para mim que meus meninos adoeceu. Teve um tempo aqui que ficaram tudo ruim das vistas, que o povo diz que chama dordói, né? Que fica tudo vermelha. E curou com isso. Mas veio da rua para mim, que eu mandei pedir na rua uma conhecida que eu tinha, e ela mandou para mim. Isso em lençóis. Mas aqui não tem, e aqui eu vou enterrar e ela vai pegar, ó. Que ela tá cheia de coisinha. Eu vou plantar. Vou plantar ela. Foi de lençóis. Que lá que é muito conhecida, eu mandei pedido lá e veio para mim. Ah, então aqui em Lençóis, aqui na Chapada, tem essa planta. Tem. O roncador mesmo tem ela. Ela nasce assim espontânea. Eu tenho com um gel que quando ele lá trazia umas mudas para mim. De roncador, ele disse que no roncador tem. Tem ela. Mas Ela nasce aqui, assim nos passeios, mas aqui nos não tem, não. E fica aqueles lima, aquelas coisas, ela gosta de nascer na sombra. Isso aqui é Debaixo bom sombra, para as no lugar vistas, molhado. que é uma beleza. Como é que prepara ela para as questões? Aqui você pega ela, você querer machucar, você machuca ela,
molha, acaba botando num pano bem branquinho e você espreme dentro. Tira o sumo dela. Olha, Fica verdinho. É. Aí você coloca no pano pra coar, pra não sair. Por isso não cai no olho. Aí faz tipo um colírio. É, você é isso pega, tira o mesmo. sumo. É. E nunca mais eu vi essa planta. Fica de Tem um a dois tempo que eu vi. pinhos cada olho. Aí limpa o Nunca olho. mais eu vi. Há quanto tempo que a senhora não vê essa planta assim de... Tem anos que quando eu andava muito para Lençóis, sempre ali nos quintal, tinha aquelas pessoas mais velhas que já acabou, aquelas gostavam muito de plantar essas coisas, e eu via lá no quintal delas. E depois eu não vi mais, porque eu também tem tempo que eu fui em Lençóis. Vidro? Vidro, o nome que eu conheço ela por vidro. Tinha outro nome que a senhora conhece? Não. Não, Vidro. eu conheço por esse nome. E eu não vi mais essa planta. E cresce assim, tipo É, ramaja, é. não é grama. Não. Cresce assim. Parece uma verdura. É. Isso é boa, paz Eu não isso. notei aquela parte que você falou pra... O organismo, quando ela é tipo... Ela é fresca, né? Igual a palma, a língua de vaca. Ela tem muita proteína e também ajuda o organismo. Delvante tinha um bocado de muda para mim. Pessoa que você Eu tem plantei ressentimento, no meu quintal e pegou tudo. Relaxativo. Foi um mês Não, atrasado ela que ele hidrata. veio, trouxe ela é tipo uma vazia cheia. Olha, vó, como ela é que eu fresca, trouxe né, para a uma planta senhora fresca, plantar. E eu eles fazem plantei tudo e hidratar pegou. Tipo, eu falo, mandar dizer ele que minhas plantas pegou tudo que ele trouxe. Este que está falando de juntinho de Dona Judite é seu neto, Getúlio. Ah, de juntinho é uma expressão bem aqui de Salvador. E eu não ia perder essa oportunidade de usar, né? Getúlio é uma das lideranças do Quilombo Remanso. Um homem preto, alto, muito simpático e nosso principal contato na comunidade. Como sua avó, um profundo conhecedor das ervas. Eles estão falando aqui da erva que conhecem como vidro, mas ela tem outros nomes. Essa folha daqui é a folha. Essa folha aqui é favaquinha de cobre, não é isso? É a favaquinha. Essa folha é ancestral. Essa folha é folha da nossa negritude, do nosso, vou falar do ser humano. É oririm, mas no candomblé é oririm. Mas para a gente é de quilombo, é uma folha importantíssima. No quilombo, na vivência da negritude, na vivência do capitalismo, a gente não tinha condição, é uma folha importante. Eu vou falar logo da vivência, de uma folha passada de pai para filho, biologicamente, não da macumba. Essa folha é uma folha, é água, é uma folha da água. A mãe da gente pega essa folha, onde a gente tinha conjuntivite, pegava, corta assim, exprimia no olho um colírio, não tinha médico, até hoje é difícil o médico, entendeu? Condição de pagar, e ela olha no olho, desinflama as vistas. Esse que acaba de falar é Pai Pote, babalorixá e importante liderança religiosa do recôncavo baiano. Seu terreiro fica em Santa Amaro da Purificação. E essa voz inconfundível retornará a esse episódio já já. Pai Pote nos traz outros nomes para essa erva. Alfavaquinha de cobra, oriri. Em nossa pesquisa, encontramos outros nomes populares para ela. Língua de sapo, erva de jabuti, coração de vidro, rim-rim. 400 quilômetros separam fisicamente Pai Pote e Dona Judite, que não se conhecem, mas uma certeza os une aqui. O uso desta planta para curar, dentre outras doenças, inflamações oculares. Ouvimos 13 pessoas para a construção do nosso podcast. Entre todas que conhecem esta erva, a mesma constatação foi enunciada. Excelente erva para curar os olhos. E falar em olhar para as comunidades tradicionais de terreiro e para os povos originários vai muito além do ato de enxergar. O nome científico da oriri é Peperomia pelúcida, que pertence à família Piperácea, famosa por aqui na Bahia porque, dentre outras espécies, nos dá a maioria das pimentas. Mas não, ela não arde, viu gente? Ela é uma erva comestível, considerada uma punk, planta alimentícia não convencional,
e tem potenciais benefícios para a saúde. A oriri é uma planta nativa das Américas do Sul e do Norte, mas que podemos encontrá-las em regiões tropicais das Américas, África e Ásia. Você pode ir em nossa rede social para vê-la, mas eu faço questão de descrever suas principais características morfológicas aqui. Ela é uma erva que mede de 15 a 45 centímetros de altura, de hastes verdes clara e bem suculentas. Ela dá umas folhinhas em formato de coração, e no meio delas você encontra hastes em forma de espigas cilíndricas, com pequenas sementes de cor preta. Não se surpreenda se você a encontrar em seu jardim, no vaso de outra planta, num canto de um quintal. Ela ama espaços úmidos e com aconchego da sombra, geralmente dado por outras plantas maiores que ela. Aconchego, Vitor. Aconchego é uma palavra boa. É uma erva que dá a sensação de aconchego, sim. E quando a senhora aplicou no olho, ela resolveu, acho que. Resolveu. Aquela, como é? Conjuntivite. Conjuntivite. Sim, que os meninos ficou tudo ruim. Aí teve uma Sarou com pandemia dela isso aqui, ó. essa doença. Você pisa, ela machuca ela e quando acaba você bota num paninho, pinga aquela água no olho. Os meninos ficou aqui de noite, não se já ninguém dormir. É possível que esta ação farmacológica tenha relação com a composição química das partes aéreas dessa planta, caule e folhas, usadas para o tratamento de conjuntivite na medicina tradicional, não somente aqui no Nordeste brasileiro, mas também em outras partes do mundo, como Nigéria, Suriname e Indonésia. Estas partes da planta possuem potentes compostos com ações anti-inflamatórias, analgésicas, antioxidantes e antimicrobianas. Que interessante, viu? Pois é, caso queiram pesquisar um pouco mais, estes compostos são terpenos, polifenóis e ácidos graxos de cadeias poliinsaturadas, todos compostos orgânicos produzidos pelas plantas e formados por cadeias de carbono. A coração de vidro, nossa estrela do episódio, também tem atividades antihipertensiva e antihiperglicêmica, que dá a ela um potencial para o uso no tratamento de catarata, glaucoma, retinopatia causada por diabetes. E veja bem, com o perdão do trocadilho, diante de tanto efeito benéfico descrito para a saúde do olho, esta planta não poderia ter outro nome botânico que não Peperomia pelúcida. Afinal, a palavra pelúcida vem das palavras em latim per e lúcidos, que significam através de e claro. Este nome foi dado em função da aparência do seu cálice translúcido, de cor esverdeada. Não é de se espantar que a dona Judite e muitos outros populares a conhecem como vidro ou coração de vidro. E sabe o que eu acho engraçado, Vitor? É que a palavra iorubá para olho é oju. Mas oju não faz referência apenas aos olhos, e sim à face, ao rosto como um todo. Enxergamos então com os ouvidos, com o nariz, com as palavras que saem de nossa boca. E dentre as palavras que se juntam com oju para formar novas palavras, encontrei essa aqui, oju ale, que é como os iorubás chamam anoitecer. Oju, olho, ale é noite. Como se ao escurecer, o céu fechasse os olhos e nos recomendasse o sono. Oju, ale. E os estudos também descrevem o poder analgésico desta erva, seu uso para hipertensos e seu poder calmante. Existem relatos sobre o uso potencial desta planta para o tratamento de convulsão. Pesquisadores de uma universidade em Bangladesh realizaram experimentos administrando preparados de suas folhas em camundongos de laboratório. Chamo aqui a atenção de que estudos em neurofarmacologia requerem muitas vezes testes pré-clínicos em células e em animais de laboratório, para depois passarem para os testes clínicos em humanos. Os resultados obtidos pelos pesquisadores em Bangladesh
foram publicados em uma revista chamada Journal of Ethnopharmacology, em 2004. No artigo, está demonstrado que as folhas da oriri exercem efeitos semelhantes aos observados em camundongos tratados com diazepam, aquele ansiolítico de uso comum contra convulsões, transtorno de ansiedade e insônias. E note, na medicina tradicional, há muito ela vem sendo utilizada como calmante, indutora do sono e pacificadora. Portanto, são saberes que convergem e ampliam a importância da oriri para o nosso país, que, infelizmente, é o líder mundial em casos de transtorno de ansiedade. Essa folha, você machuca ela, toma um banho, purifica a sua cabeça, sua mente, seu corpo. Essa folha, você faz um copo, bebe essa água, essa folha limpa o ovário da mulher. É uma folha que é bom para o ovário, porque não tinha médico, nós morávamos tudo em Canavial, em Quilombo, então essa folha é importantíssima. Essa folha, nunca, depois que eu entrei no candomblé, que eu vi a importância dessa folha é de Oxalá. Só pode lavar Oxalá com essa folha, é uma folha de Oxalá. Essa folha é a folha que a Oxalá adora, é a água, é a folha da água. É oririm, oririm babá, hoje o oririm babá, hoje o oririm. Está dizendo, meu pai, lave minhas vistas. Isso é uma folha para todos os terreiros da Bahia do Brasil. Eu afirmo aqui, um papote, é uma folha importantíssima, é muito importante você estar estudando essa folha e colocar no caderno, na sua, porque Mãe Estela e a Lorixá já tem colocado lá dentro, e você hoje, um jovem contemporâneo, está colocando lá a importância desse trabalho, porque sem esse trabalho seu, pode perder qualquer hora. Agô, Pai Pote, eu vou pedir licença e interromper a fala dele aqui rapidinho, só para explicar um pouco mais o que Pai Pote mencionou a respeito de um dos livros de Mãe Estela de Oxóssi, que retornou a Orum em 2018. Em seu livro, O que as Folhas Cantam, uma das maiores ialorixás deste país reuniu uma série de cânticos, narrativas mitológicas e explicações sobre o poder das ervas e como elas são utilizadas no terreiro Ilê Axé ou Poafonjá. No trecho em que se remete a Oriri, a folha que deve ser cumprimentada antes das outras, Mãe Estela escreveu, abre aspas, Rinim é a folha amiga dos videntes, que amplia a visão e, ao mesmo tempo, impede que se veja aquilo que não é necessário que seja visto. Fecha aspas. Voltemos agora para Pai Pote. E tem pessoas que não usam, mas é uma folha de resistência. Todas as folhas são de resistência. Essa é importantíssima. Eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade, minha avó colocava na nossa vista, na de meu irmão, de minha mãe, dentro do candomblé, a gente começa com as águas de Oxalá. Fica aqui a dica. Indo em Santo Amaro da Purificação, encontre uma forma de estar perto de Pai Pote, de conhecê-lo, de sentir sua força. O nome de seu terreiro é Ilê Axé Ojuonirê, que traduzindo é a casa que está sob a proteção dos olhos de Ogum, o rei da cidade de Irê. E Pai Pote nos alerta daquilo que podemos perder. Ouviram bem? Ele está preocupado com aquilo que a gente pode perder. Só que essa plantinha, ela tá passando por um problema seríssimo no Brasil. Sabe qual é? Extinção. Apesar de você ver ela crescendo no cantinho da sua casa, ela tá desaparecendo do nosso planeta. Então a gente precisa urgentemente, se tivesse a plantinha, plante ela no vaso. E aí você bota ela no vaso inclinado, com bastante água, né? E aí você consegue deixar ela crescer bastante, porque ela gosta bastante de água, viu? Por isso que ela nasce nos cantinhos do banheiro, às vezes, né? Ou do quintal, porque ela gosta bastante de água. E aí essa plantinha, ela é assim. E ela precisa dos animais para sua dispersão. Ela produz uns frutinhos, vocês também não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Elas têm uns frutinhos que elas grudam nas peles dos animais e os animais dispersam ela com facilidade. E aí você está perdendo fauna, está perdendo flora, está perdendo tudo, né? Hoje no nosso planeta. E aí você não tem como mais ter a dispersão dela. Então são poucos animais que conseguem fazer essa dispersão. Então ela fica localizada e acaba entrando no processo de extinção. Este que vocês acabaram de ouvir é um colega da Universidade Federal da Bahia, do Departamento do Medicamento, da Faculdade de Farmácia,
o professor Igor, está à frente do Laboratório Farmácia da Terra e do Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais na UFBA. Igor vai estar muito aqui com a gente, mas por hora a gente precisa realmente ouvir essa informação preocupante. Desde 2014, a Oriri está na lista vermelha de ameaça da flora brasileira. A lista, como está escrito no site do Ministério do Meio Ambiente, foi um marco ao reunir, organizar e disponibilizar pela primeira vez para toda a sociedade o conhecimento produzido pelos cientistas até aquele momento sobre o estado de conservação das espécies de plantas brasileiras. Oriri, a gente passa sem Oriri. O axé não passa sem Oriri. É uma folha do Oxum. Pode ser associada também a Iemanjá, pode ser associada também a Oiá. É uma folha excelente para conjuntivite, é um anti-inflamatório fantástico. Assim, essa ladeira aqui que era cheia de fora a fora, nos cantinhos assim, ó. Aqui dentro de casa mesmo, na época de Mãe Caetana, quando não era, falando da rua, não era tão desenvolvido, ainda existia cantinho com terrinha, então era repleto de Oriri. Então cansei de pegar, não aqui, lá, ensinado pelos mais velhos, lógico, pegar o talinho dela, juntar um monte de talinho assim, apertar e pingar no olho para conjuntivite. Não pode existir melhor. A voz que nos chega agora é de Pai Valmir, sacerdote do terreiro Ileaxé Lajuomim, que fica no Engenho Velho da Federação, zona urbana de Salvador. Ileaxé Lajuomim, a casa da mãe dos olhos d'água. Ele, um filho do orixá Ossan, relata que já não encontra mais a erva oriri pelos caminhos que levam até o terreiro. Mas agora, a gente te pede um exercício. Acabamos de ouvir Pai Valmir e o professor Igor sobre o risco de extinção da alfavaquinha de cobra, da Oriri. Una essas falas ao que disse lá no início do programa a dona Judite e o seu neto Getúlio. Eu conheço assim, o vidro, essa aqui. E aqui tinha, mas acabou. Acabou, né? Quilombo Remanso faz jus à palavra que o nomeia. Porção mais ou menos considerável de água que, no mar ou no rio, penetra em recorte curvo do litoral ou da margem e forma uma espécie de pequena enseada tranquila. No sentido figurado, remanso é quietação, sossego, descanso. Banhado por águas, o remanso atesta o que nos diz a lista vermelha de ameaça da flora brasileira em relação ao Oriri. Numa ladeira urbana de Salvador, ou às margens de um pântano na Chapada Diamantina, o aquecimento global pode nos tirar esta folha coração de muita água, este coração de vidro, essa plantinha capaz de curar nossos olhos, aliviar dores, nos acalmar. Mas o professor Igor desenha um alento. Quem hoje tem uma maior quantidade de genoplasma quiçá, não tem esse dado científico, mas assim, eu acredito que tenha bastante os terreiros, que tem nos seus quintais, nos seus vasos, o oriri, porque ele é uma planta base. Eu tento a chamar ele de planta base, mas ainda não tenho ainda essa taxonomia bem resolvida, sabe? Porque tem o heró também, eu não posso... tem algumas coisas que dava para fazer a taxonomia, mas pelo fato de ter o heró, o segredo, a gente não consegue construir essa taxonomia com tanta facilidade assim. Mas essa é uma planta que ela é a base. Geralmente as plantas que são base de terreiro são plantas que compõem os banja de iniciação, né? Negro e quilombola. Igor vem da mesma região de Paipote, o recôncavo baiano. Em sua boca, palavras, expressões e compreensões acerca do universo dos terreiros soam e saem muito fácil, porque ele mesmo é um homem de terreiro, que chega à universidade nessa grande transformação que vivemos nas últimas décadas, no que tange o acesso às universidades públicas, antes privilégios dos sempre privilegiados, né?
Mas por que a oriri é uma planta base para muitas nações de candomblé? No geral, ela é uma planta que está bem associada, a depender da nação, né? Do inquice também, da forma como os terreiros eles observam essa planta, estão bem associados ao Oxum, mas para algumas nações também ele está associado a Iemanjá. Mas dos dois lados, ela é uma planta de água, né? Uma planta que necessita de água, né? Esse olhar sobre como a planta cresce, nasce, que a gente começa a ter a cosmologia das classificações de acordo com os elementos da natureza, né? Então é uma planta que necessita de água para o seu crescimento e é uma planta que pode ter uma classificação, a depender do terreiro e da nação, como uma planta de orixás de água. Então. Elemento fundamental para todos os seres vivos. A água participa diretamente da maioria dos processos fisiológicos e bioquímicos no corpo humano. Água é equilíbrio, minha gente. Água é meio de transporte. Água que dá forma ao corpo humano. Água que dá movimento a esse corpo. Água fora e dentro das células. Água nas articulações corporais, nas cartilagens. Dentro do nosso corpo, a memória dos oceanos. Quando Olodumare andava por este planeta, nele existia apenas o fogo. Fogo e rochas ardendo. Então Olodumare decidiu que a Terra existisse, com suas montanhas, vales e savanas. O vapor candente das chamas que se acumularam no espaço foi convertido por Olodumare em nuvens. Nas partes do pedregal, onde o fogo foi mais violento, ficaram, quando ele se apagou, uns buracos enormes e muito fundos. No mais profundo deles, nasceu Olokun, o oceano. Olokun, a Iemanjá mais velha, Iemanjá masculino, raiz. Orissom das demais, pois Iemanjá é uma e 7 ao mesmo tempo. Assim cumpriu-se a vontade de Olodumare, e ao espalhar-se o mar e saírem as estrelas e a lua de seu ventre, essa foi a primeira etapa da criação do mundo. O fogo do planeta, o grande fogaréu que ardia em suas entranhas de rocha, era Aganju, orixá muito temido e venerado outrora pelos velhos Lucumis, parido por um vulcão, e cujas profundidades, os mistérios, nem todos já conheciam em Cuba, mas que é aquele que resplandece no firmamento e ilumina o dia para nós. O Milokun Apainã, a água apagou o fogo. As cinzas formaram com a água o corpo da terra. E depois de Aganju, nasceu Orixá Okô, o deus das colheitas, o lavrador. Mas quando as cinzas apodreceram e se transformaram em lama, nasceu dos miasmas do lodaçal Obaluaê, o dono das epidemias. Finalmente a terra endureceu e assim como cresce o cabelo e se torna espesso, cresceram sobre ela as ervas, as plantas, as árvores. Levantou-se Iroko e nasceu Ossan, o dono do Euê. E Iemanjá, que a todos dava vida e frescor, fez os rios na terra já inteiramente sólida para que tivessem veias e para que a água, que é seu sangue, corresse por elas. E no rio nasceu Oxum, a deusa dos rios. Essa narrativa mitológica, colhida de um sacerdote Lucumi, como é chamado o povo Yorubá em Cuba, e aqui feita com maestria pelo Dr. Dendê, sabiamente compara a presença das florestas na terra à presença dos cabelos do nosso corpo. Essa comparação é cheia de saber científico. Pelos do nosso corpo, chamados de pelos terminais, aqueles que surgem na fase adulta, servem para nos proteger, seja do frio, calor, radiação solar, fricção da pele, infecções. Mas quando raspamos esses pelos, perdemos essas funções. Da mesma forma, desmatar florestas gera distúrbios importantes no meio ambiente, uma vez que as florestas são responsáveis por uma grande absorção de raios solares e gás carbônico. Isso gera o efeito estufa, acúmulo desses gases na atmosfera, impedindo que o calor gerado pela radiação solar seja dissipado.
que é uma consequência bem recente disso? Quando comparamos a temperatura média global da superfície da Terra do período pré-industrial com a média em 2020, temos um aumento de 1,3 graus Celsius e uma tendência de aquecimento acelerado que se mantém em cerca de 0,2 graus por década. E quem duvida que no ano passado, 2023, foi o ano mais quente da história? Segundo os dados da Organização Meteorológica Mundial, isso se confirma. Ondas de calor frequentes, prolongadas e intensas têm impacto na saúde humana, animal e vegetal. Pare agora e se pergunte: está fácil para você suportar o calor que tem feito nos últimos anos? Ser vítima ou acompanhar as secas e enchentes avassaladoras que têm arrasado populações mundo afora e aqui no Brasil? Tem sido fácil para você lidar com esse clima tão hostil? E para as plantas, você acha que não é igual? Araê, o sanire, araê, aê, o sanire, araê, aê, o sanire, araê, o sanire, araê, o sanire. Araê, aê, o sanire. Araê, aê, o sanire. Araê, o san, o orixá. O sanire, ire caminho. O sanire. Araê, ará. Ará, corpo. Araê, o corpo que caminha sobre o aiê. É o corpo humano. Araê é o corpo humano. O sanire, o sangue vem no caminho. Araê, ele vem ver o meu corpo. O sanire, araê, ele vem ver se eu estou bem. Aê, o sanire, araê. Ele vem ver se o araê, aqueles que estão vivos, aqueles que caminham, estão bem. Vocês acabaram de ouvir vovó Cici de Oxalá, contadora de histórias, uma biblioteca de 85 anos, senhora deste tempo e que, a partir das palavras, capaz de nos apresentar tempos outros. Ouvir vovó Cici é desenhar futuros, voltando e pegando o que está lá atrás e devolvendo como presente ao hoje, ao agora. Vovó é esta árvore ancorada em África, cujos galhos tocam em todos os mundos, visíveis e invisíveis. Quem estava lá naquela manhã de sábado, pôde ver ela comandando a natureza e o canto dos pássaros. E estar com vovó Cici me lembra o conceito de Itutu, que eu quero trazer aqui. Numa tradução literal da língua iorubá para o português, Itutu é umidade. Para os iorubais, você alcança melhor seus objetivos andando por terra macia. Daí vem o hábito dos nossos mais velhos e mais velhas de jogar um pouco de água no chão ao acordar, ao sair de casa e nos terreiros antes de muitos rituais. Reforço assim a importância da erva oriri para nós. Ela é fundamental para muitas nações de candomblé pelo seu potencial de serenar nossa existência, pela sua relação com a água, por umedecer nossos olhos e prepará-los para alcançar os mistérios, para que eles possam enxergar além. Num mundo tão acelerado, de pessoas que olham razoável e que não dormem, a favaquinha de cobra nos acalma. E foi por essa razão que decidimos começar nossa jornada a partir desta erva em formato de coração. Translúcida, aconchegante, pequenininha, mas poderosa. E ouvimos vovó Cici cantando para Ossan, patrono das ervas do povo iorubá. Um herbário, um médico, ele mesmo, um corpo-folha, detentor de todos os saberes sobre elas. Ainda nessa temporada, prometemos uma narração da vovó Cici
sobre esta divindade. Voltando a Oriri, destacamos que todas as literaturas científicas que acessamos para a construção deste episódio dão conta de seu poder analgésico, de combate a inflamações, infecções e hipertensão. Essa também é a voz corrente entre nossos entrevistados e entrevistadas, pesquisadores e ex-pesquisadores da UFBA, sacerdotes, sacerdotisas, quilombolas. Iririm é o seu nome iorubá. Decompondo as duas sílabas que compõem seu nome, chegamos a Ari, ver, encontrar, perceber, testemunhar, e também Irim, andar vagarosamente, afundar, submergir. E como eu amo essa língua, trago aqui para vocês que experiência, se alguém é experiente, é iriri. Iri é orvalho, sereno. Irim é passeio, caminhada. E a caminhada de um noviço, de uma noviça num terreiro, começa preparando seus olhos. E preparamos seus olhos para que eles possam dormir. Sim, no processo iniciático em muitas tradições de matrizes africanas e pindorâmicas, o sono é estimulado, instruído, obrigatório e recomendado. Porém, eu pergunto, como o ancestral nosso reconheceu na alfavaquinha de cobra o poder de limpar nossos olhos, de nos serenar, amaciar nossa existência? A gente tem uma mania, enquanto cientista, de classificar dois tipos de conhecimento, né? Conhecimento tradicional e conhecimento científico, né? Dessa forma. E eu acho isso um absurdo. Porque eu acho que o conhecimento científico ele vem com método, né? Eu acho que o que você traz, a questão que você traz, está associada a isso, né? Então, as comunidades tradicionais têm métodos para selecionar suas plantas, têm métodos para entender o uso delas, né? Então, teve métodos ao longo desse tempo, que foi passado de geração em geração e que está enraizado no DNA dessas pessoas, né? Então, ninguém usa uma planta, por exemplo, planta, né? Poderia ser uma tradição, porque empiricamente aquilo aconteceu, né? Como a maioria das vezes falam, né? Que é empiricismo, né? Na verdade, não. Existem métodos pelo qual se enraizou aquela determinada prática. E aí que nasce as questões das dificuldades que a gente tem de lidar com o conhecimento, porque muitas vezes a gente precisa compreender esses métodos que essas pessoas utilizaram para selecionar as formas e uso das plantas, né? Eu mesmo aqui tentei criar uma lógica para explicar cada planta, cada forma de planta que está aqui apresentada, de acordo com minhas memórias, né? Então, essas memórias estão conectadas com o quilombola que sou, né? Está conectada com minha herança de negra, né? Que sou. Então, está conectado também com minha religião. Então, tem 3 fatores aqui que me levam a dizer para que serve cada planta. E aí, ao fim, eu termino trazendo as informações que eu leio enquanto elemento dentro da academia. E aí eu conecto isso, né? E aí eu acho que esse é o grande desafio hoje de trabalhar com essas questões de estar dentro do terreiro, de olhar e produzir ciência a partir desses determinados pontos. Se vocês me derem, eu aceito. Não, pode ser aí mesmo. Sim, a gente... Dá licença? Eu faço assim. Não repare, não? Se quiser, a gente coloca aqui na mesa também. Eu faço isso. Ah, sim, por favor. Água é vida. As pessoas, quando vê a gente jogar água porta fora, acham que está despachando. O que é despachar? A palavra despachar, tem vários significados. Na realidade, quando eu jogo água, eu digo agô. Laroie Exu, que você traga boas coisas nos nossos caminhos, que você nos livre de todo mal. O Gunhê Patacori, o senhor que é dono das estradas do caminho, dono do mundo, dono de toda a tecnologia, dono de todo o trabalho, me deu oportunidades hoje para eu viver mais um pouco e aprender também. Quando eu jogo água, é isso que eu fui ensinada a dizer.
Agora, cada pessoa joga com uma intenção diferente, porque cada pessoa, ela aprende de uma forma, e eu, Cici, sou aquela que respeita, como eu já disse a vocês, todos, todas e todos. Fazer um diálogo entre universidade e comunidades tradicionais, ciência e espiritualidade de matrizes africanas e indígenas é o que você verá nessa primeira temporada do Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. Isso se torna preponderante se pensarmos na universidade pública, que está cada vez mais diversa e democratizada na disseminação do conhecimento para a sociedade. Queremos, assim, reafirmar que essa troca de conhecimentos de várias áreas do saber só amplia e fortalece as pesquisas nas universidades e institutos e é importante também para as pessoas envolvidas. Comunidades tradicionais e seus métodos científicos. Oralidade, ancestralidade, meio ambiente, intolerância religiosa, racismo científico, povos originários, questões de saúde pública e saberes populares. São alguns dos temas que serão abordados no nosso podcast. Como fio condutor, ervas com propriedades medicinais presentes nos cultos de matriz africana e indígena. As gravações foram realizadas em Salvador, nas cidades de Cachoeira e Santa Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, no Quilombo Remanso, território indígena Paiaiá, e na cidade de Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina, e também na Foz do Embaçaí. Ao promover meu encontro e o de Wagner Rocha, 2 doutores negros, com sacerdotes, sacerdotisas, lideranças quilombolas e indígenas e outros pesquisadores da academia, o Axé das Plantas reconhece a diversidade das abordagens e desafios próprios da aproximação entre a ciência moderna e a sabedoria tradicional, que está atrelada às práticas de cura dos povos de matriz africana e indígena. No próximo episódio andaremos muito. Das primeiras universidades no norte da África, passando pela revolta dos malês em Salvador, entendendo as bolsas de mandinga e uma das sementes que ali estava guardada. Isso tudo para responder: de que ciência estamos falando? Como guia para esse papo, a erva Kioyo, a Óssimo Gratíssimo. Você a conhece? Se sim, venha trocar com a gente. Se não, te adiantamos que ela é muito poderosa. A gente agradece sua audiência e pede que você não perca os outros 4 episódios dessa primeira temporada. Tem muita coisa boa por aí. Axé das Plantas, cura do corpo e da alma, é uma produção da Universidade Federal da Bahia em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Essa jornada em 5 episódios é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira e apresentada por mim, Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê, e Victor Diógenes Silva. Bom, agora nós queremos agradecer a todas as pessoas que construíram o podcast junto com a gente. Nossos entrevistados, Dona Dalva Damiana, Dona Judite e seu neto Getúlio do Quilombo Remanso, Vovó Cici de Oxalá, Pai Pote do Ilê Axé Oju Onirê, do Terreiro Guarani de Oxóssi, Mãe Márcia, Mama e Pai Carlinhos, Babalaxé Valmir Rocha, do Ilê Axé Lajoumi, Mãe Rosana, do Templo Tular, Otto Paiaiá e os professores Eudes Veloso e Igor Gessé. Na apresentação, Victor Diógenes Silva e eu, Wagner Rocha. Na direção, Jazz da Silva. Assina o roteiro do episódio de hoje, Marcone Bispo. Na edição, Daniele Freire. Na produção e assessoria de imprensa, Jean Cardoso. Trilha sonora, Itan, para que Ossan nos permita ver os mistérios das folhas, na voz de Equedicinha. Parte do projeto, Na Seiva da Voz. Nosso social media editor de vídeo é Romeran Ribeiro. No design e identidade visual, Davi Barreto. Na captação de áudio, Léo Conceição, Omi Bulu, Tainã Pacheco e Ilami Dejan. Na assessoria científica, Deise Vilas Boas, Márcia Silva, Ravena Nascimento, Clarice Schittini, Suzana Braga, Rafael Short, Florisvaldo Ramos, Lucas Oliveira, Mariana Pepe e Victor Diógenes Silva. Nossos agradecimentos também aos mentores Sara Zoubel e Theo Ruprecht e ao nosso podcast parceiro,
Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Os episódios foram gravados no estúdio Argumento 3 com o técnico de som Adson Santos e a sonoplastia é do freesound.org. Financiamento Instituto Serra Pilheira. Até a próxima! Para te deixar com um gostinho de quero mais, vale muito a pena ouvir a liderança indígena de etnia Paiaiá, o Otto Paiaiá. A gente se afasta, a gente não pisa mais no chão, você não toma mais um banho de cachoeira, você deita como um cavalo, levanta como um jumento, se afastou da natureza, se afastou da espiritualidade, né? O jumento e o cavalo, que me desculpe a expressão, mas é isso mesmo, né? A gente não faz mais essas coisas. E aí a gente começou a olhar para a natureza e achar que aquilo era bonito lá. Você começou, não, lá é a natureza, o mar, o rio, a floresta. Eu não sou. A gente esquece que a gente também é natureza, que a gente convive e vem dali dentro, que a gente pertence às águas, pertence aos rios, né? Que você tem que ter uma relação muito boa com aquilo, né? Eu, quando vou a Salvador, geralmente as pessoas falam, você mora na Chapada? Eu tenho vontade de ir. Eu falei, vá antes que acabe. Que a Chapada está uma degradação total aí dentro da Chapada. Então, essa ligação, a gente tem que continuar mantendo. Porque a gente se plastificou demais. Nós nos plastificamos demais. Você não faz mais essa relação. Você não tem mais esse contato com teus ancestrais, com teus avós, com tua mãe, com teus avós, com teus bisavós, com teus tataravós, com teus decavós. Você não respeita, nós não respeitamos mais isso. Isso morreu, acabou. Não acabou, para nós não acabou. Essa espiritualidade está muito forte, muito latejante dentro de você. Você acha que você é o Vitor, cara. Não é não, cara. Atrás de você vem todas essas pessoas atrás de você. E tem hora que você tem comportamento que até você mesmo estranha. Né? Esse é o comportamento dos teus antepassados, das pessoas que fizeram você chegar até aqui. Ó. Essas pessoas andam correndo por dentro do teu sangue. Se não fosse assim, você não estaria aí, eu não estaria aqui. Osanire, are, osanire, are, osanire.